Então, hoje nós celebramos com toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério de Deus uno e trino. Um só Deus, mais três pessoas. Isso é um mistério. São Tomás de Aquino diz que a gente vai passar a eternidade todinha descobrindo novidades em Deus, porque Deus é a novidade inesgotável. Deus é mistério, Deus não é enigma. Enigma é algo que você não tem a resposta. Por exemplo, a pandemia de Covid foi um enigma para todos nós, até hoje, né? Os cientistas estão descobrindo cada vez mais novidades relacionadas ao Covid. Inclusive que muita gente ficou com problema de coração depois da pandemia de Covid. Tudo isso a gente está descobrindo agora. Vai chegar um momento que a ciência vai entender completamente o mecanismo da Covid. Aí deixa de ser enigma. Deus não. Deus é um mistério. A inteligência humana jamais será capaz de assimilá-lo totalmente, compreendê-lo totalmente. Não significa que o mistério de Deus vá contra a razão. Ele vai além da razão. Por isso que Deus é Deus e nós somos criaturas. Moisés, quando se depara com a sarça ardente, aquele arbusto que pegava fogo e não se consumia. Mistério. E para se aproximar do mistério de Deus, foi feita uma condição, ou melhor, foi requerida uma condição a Moisés. Tire as sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. Tirar a sandália na cultura semita significa gesto de humildade. Só quem é humilde se aproxima do mistério de Deus. É a condição básica. É esse mistério que nós celebramos hoje. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Três pessoas, mas um único Deus. Mas também hoje nós celebramos aqui na paróquia Nossa Senhora da Assunção o sacramento da confirmação. Então vocês se prepararam, entre 8 jovens e adultos, né? Se prepararam um ano, é isso? Os adultos foi mais que para os jovens? Foi 1 ano e meio para os adultos e há 3 anos para os adolescentes, né? São mais jovens, estudam mais. O sacramento da confirmação, como o próprio nome diz, confirma, né? Mas confirma o quê? Vocês vieram confirmar o quê hoje? Que o bispo vinha? Ele veio. Mas garanto que vocês vieram confirmar uma coisa mais importante do que isso. Ele confirma... está quase certo. A graça do sacramento do batismo. Mas não é a mesma coisa? Não é. O sacramento do batismo, ele imprime caráter. Ele não se repete. Não se repete. É para sempre. É como um selo, uma marca que nunca mais sai. Você pertence a Cristo. Foi revestido de Cristo. Mesmo que você abandone a igreja. Mas você vai continuar batizado para sempre. Essa marca nunca mais sai. Em grego se fala esfrag, selo. Nunca mais sai. Bom, se o batismo é assim, qual a razão de ser da confirmação? A razão de ser da confirmação está justamente aí. Confirma, fortalece a graça que vocês receberam com o batismo. E qual foi a graça que vocês receberam com o batismo? Que vocês vão renovar daqui a pouco. O dom da fé. A fé, antes de tudo, dom de Deus. É virtude teologal, isto é, vem de Deus. E olha, é impressionante, né? Às vezes, até mesmo sem batismo, você vê a pessoa, você vê que é a ação de Deus mesmo. Eu tenho uma experiência como, quando eu ainda era padre, na minha última paróquia, lá em São José dos Campos, uma menina, tinha uns 12, 13 anos, apareceu na secretaria, querendo ser batizada. Eu falei, mas e seus pais? Não, meus pais não têm religião, mas eu quero ser batizada. Aí você pergunta, mas como? Ela não teve incentivo nenhum em casa. Mas vendo as colegas de escola, que eram católicas e tal, despertou nela o desejo de participar da igreja, o dom da fé. Eu me recordo de um professor que eu tinha, de missiologia. Missiologia é a parte da teologia que estuda as missões.
E ele trabalhou muitos anos na África, evangelizando. E ele preparou um catecismo. E a primeira coisa é ensinar as crianças. Ele estava ensinando às crianças os 10 mandamentos. E a criançada começou a rir dele. E ele falou assim, olha, isso que eu estou falando não é brincadeira, é coisa séria. Ele falou, não, padre, não estamos rindo não. Só que boa parte disso que você está ensinando, os nossos pais já nos ensinam. Como é que você explica isso? É a ação do Espírito Santo, que precede a própria igreja e que infunde o dom da fé no coração das pessoas. Mas todo aquele que é batizado tem o dom da fé. E o sacramento da confirmação fortalece esse dom. Tanto que a oração diz assim, que vocês serão fortalecidos com uma graça especial, como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Em teologia a gente fala assim, um acréscimo de graça, uma ação especial do Espírito Santo, para que vocês de fato deem testemunho de fé lá fora. O que a igreja espera de todos nós, batizados e crismados, é que sejamos homens e mulheres de fé. É isso. A igreja só será atraente, como pede o Papa Francisco, se nós formos pessoas de fé, que vivem a fé. Eu conversei com alguns bispos agora durante a última assembleia da CNBB, e certamente a maior crise que nós enfrentamos hoje na igreja é crise de fé. Muita gente não tem mais fé. Por que abandona a igreja? É falta de fé, de confiança em Deus. E vocês estão aqui para serem fortalecidos na fé, para darem testemunho de fé lá fora, e darem testemunho com a vida. Vocês aprenderam bastante durante esse tempo de catecismo, de formação, e é importante conhecer a doutrina da igreja, mas mais do que conhecer a doutrina da igreja, dar testemunho do Evangelho lá fora. Conhecer a doutrina é importante, mas não é determinante. O melhor exegeta é o próprio Satanás. Ele tentou Jesus com a Sagrada Escritura, nas tentações de Cristo. Ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não põe em prática nada do que está ali. O que interessa é pôr em prática, viver a fé. São Francisco de Assis diz assim, pregue o Evangelho, vírgula, se for preciso use palavras, ponto final. Entenderam? Pregue com a vida. A vida fala por si só. É isso que as pessoas esperam de nós, um testemunho de vida lá fora. E para isso vocês vão receber uma ação especial do Espírito Santo, que com 7 virtudes humanas, né, vai fortalecê-los, para que de fato vocês sejam testemunhas de fé. E termino. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, lá no finalzinho, diz assim, não recebeis em vão a graça de Deus. Certamente é uma das grandes dificuldades na igreja hoje. Muita gente recebe os sacramentos e some, parece formatura, nunca mais volta, né? Não é para isso. O ano passado, 2022, foi o ano que a gente teve uma retomada, né? Nas pastorais da igreja, nos sacramentos, porque até então a gente estava bem restrito por causa da Covid. Mas 2022 nós estamos voltando. E eu fiquei curioso, e no final do ano eu pedi para um funcionário da Cúria calcular quantas pessoas eu crismei em 2022. Nunca tinha feito isso. Já sou bispo há 9 anos, mas nunca tinha feito isso. Eu resolvi, quero ver quantas pessoas eu crismei em 2022. Eu fiquei assustado, porque eu vou crismando e não conto. Deu mais de 3.000. E certamente anos anteriores era bem mais, né? Mas mesmo assim deu 3.000 pessoas. Eu fiquei pensando, será que esse povo todo está na igreja? Não está, né? Infelizmente. Uma pena. É uma pena. Mas vocês vão ficar, né? Isso é consolador, né? Então não desperdicem
a graça de Deus, o sacramento que vocês hoje receberão. Mas sejam testemunhas de Cristo, homens e mulheres de fé. Amém.